Hello, student. How are you doing? Today, we're going to understand a little bit better the past simple. Okay? So to start with, let's understand when do we use past simple? Quando a gente usa o past simple? Nós podemos usar em três situações. Completed actions in the past, então ações que acabaram no passado, então a gente sabe ou a gente fala quando esse evento aconteceu. Situations that were true in the past. Então, coisas que eram hábitos ou que a gente sempre fazia. E events in chronological order. Então, quando a gente vai descrever, por exemplo, os eventos principais de uma história e na ordem cronológica em que eles aconteceram, a gente usa o past simple. Ok? Mas vamos ver com alguns exemplos que fica mais fácil. Ah, uma ação que aconteceu e já acabou. I saw John yesterday. Aqui nós temos a ação, que é eu vi John, e eu tenho exatamente quando eu vi, yesterday. Então eu tenho essa ideia completa de que foi algo que aconteceu e acabou, não tem ligação com o presente, tá? Ou, por exemplo, we didn't go to the mall last Saturday. We stayed home. Então, aqui a gente tem exatamente o que que a gente não fez. We didn't go to the mall. E a gente tem exatamente quando. Quando foi? Last Saturday. Então, a gente fala, a gente especifica o tempo. Em situações que eram verdade no passado, eu falo, por exemplo, she washed her hair every day. Então, ela lavava o cabelo todos os dias, ok? Ou I worked as a secretary. Então, era algo que era verdade, era uma situação que era verdade no passado, ok? E quando a gente for descrever alguma coisa, a gente vai usar os verbos todos no passado simples, descrevendo a história. Por exemplo, when I arrived home, I took off my shoes and then I relaxed on the sofa. Então, tem três ações aqui cronológicas. I arrived home. I took off my shoes. And then I relaxed. Então, aqui, sempre que a gente for colocar sequências de fatos, a gente vai usar o past simple, ok? Mas aí vocês falam, só isso? Sim, só isso, tá? Vamos entender agora a estrutura do past simple, ok? Aqui na estrutura, vamos pegar uma frase aqui para ser nossa frase central. I work at a hospital. Ok, essa frase está no presente, certo? Sim, ela está no presente. Qual que é o verbo aqui? Work, certo? Para a gente colocar essa frase no passado, eu simplesmente vou acrescentar o ed no final do verbo. I worked at a hospital. Então, esse aqui se encaixa em situations that were true in the past. Eu acrescentei o ed. Teacher, é só acrescentar o ed sempre? Não, tá? E depende. Aqui nós estamos falando de verbos regulares. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares, ok? Qual que é a diferença deles? Os verbos regulares, a gente sempre vai acrescentar ed, sol de ou ied, ok?
E aí depende do verbo. Como assim depende do verbo? Na regra geral, a maioria dos verbos, a gente só acrescenta ed. É o caso de work, worked. Ok? Em verbos terminados em e, eu vou acrescentar somente o d. So, love, loved. Like, liked. E em verbos terminados em consoante mais y, eu vou tirar o y e depois acrescentar ed. É o caso de study, studied. Ok? Isso a gente faz quando a gente tem a frase, certo? Na afirmativa e vai colocá-la no passado. E os verbos irregulares? Os verbos irregulares, a gente tem que consultar aquela lista de verbos, tá? Se vocês vierem aqui no Google e digitarem irregular verbs list, vai aparecer um monte, inclusive de fontes confiáveis, tá? Aqui, ó, várias listas. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente sempre vai olhar aqui. Vamos pegar um exemplo. Fica maior. Tá. Então, aqui, ó. Beat, beat, beaten. No infinitivo, que é no presente, vamos pensar, a gente tem o verbo, vamos pegar aqui o verbo do. Do. No past simple, did. Então, vou olhar sempre essa segunda coluna, ok? Teacher, como que eu sei se é regular ou irregular? É só conforme a gente vai usando, a gente vai aprendendo mesmo, tá? Não tem uma regra falando os verbos relacionados a isso ou dessa forma são regulares e os outros não. Aí a gente usando, aprendendo, que a gente vai memorizar, ok? Mas aqui nós falamos de frases afirmativas. E como eu faço a negativa, teacher? Vamos pensar que I worked at a hospital. Essa frase é afirmativa. Agora eu quero passar para a negativa. O que que eu vou colocar aqui? A gente vai precisar de um auxiliar. O auxiliar de passado na negativa é o didn't. Vamos pensar que o didn't ele carrega duas informações importantes. Ele carrega a informação de passado e a informação de que é negativa. Então, se ele já carrega essa informação de passado e negativa, eu preciso repetir o ed no final do verbo? Não, não preciso. Então, toda vez que a gente usar o didn't, a gente não precisa usar o ed no verbo, ok? Então, o verbo, ele só ganha esse final, ou só muda, né, para a segunda coluna da lista, se a frase estiver na afirmativa. Na negativa, a gente usa o didn't, ok? E na interrogativa, a gente usa o did. O did também. Eu tenho aqui uma palavra indicando que é passado. Então, não preciso mudar o verbo. Se eu tenho uma pergunta com did e eu quero respondê-la de forma curta, eu vou falar yes, I did, ou no, I didn't. Okay. Algumas palavras que podem nos ajudar a identificar que está no passado simples. Yesterday, last, aí a gente pode colocar várias coisas. Last month, last week, last Saturday. Ou ago, 2 days ago. Example, 2 years ago, 3 months ago. Ou até uma data específica, um ano específico. In 2021, por exemplo. Okay? So now, let's practice. Tell me, what did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Coloque aqui todas as ações que você fez ontem, usando os verbos no passado, pode ser na afirmativa ou na negativa, para confirmar se você realmente entendeu o conceito de past simple.